Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 189 Assassinato, ataque frontal. Tudo permaneceu tranquilo. Durante o dia, Fang Xingjian instruía a classe de elite e a classe comum em suas artes marciais enquanto usava todo o seu tempo à noite para cultivar sua técnica da espada de luz radiante e outras técnicas de espada. Assim como Mani e os outros pensaram que Fang Xingjian planejava levar em conta o quadro geral e não fez nenhum movimento. 6 dias se passaram muito rapidamente. A técnica de espada de luz radiante de Fang Xingjian atingiu o nível máximo de 20, e ele também atingiu o nível máximo para 4 conjuntos de técnicas de nutrição, fazendo com que ele alcançasse os 100 conjuntos de técnicas de espada no nível máximo necessário para a intenção de espada incomparável. Depois de tanto tempo e tanto esforço, sua intenção de espada incomparável finalmente subiu de nível. Fang Xingjian mal podia esperar para ver sua nova introdução. Intenção de espada incomparável nível 1. Ser capaz de romper instantaneamente todas as posturas puras, permitindo que a taxa na qual o praticante pegou artes de espada aumente ainda mais, aprendendo de relance, dominando após uma única prática. O praticante poderia cultivar mais de 10 vezes e ser comparável aos esforços de outros de cultivar a mesma técnica de espada por mais de 10 anos. Além de quebrar as falhas nas posturas do oponente, o praticante também deixaria a pessoa observar as falhas de todas as coisas vivas, cortando e cortando tudo. Ele permite que uma pessoa seja capaz de gradualmente, contando apenas com o nível de artes da espada, usando qualquer arma, cortar qualquer arma divina do Império, arma divina inferior, arma divina superior, equipamento de restos divinos ou até partículas de luz e éter. Olhando para isso, mesmo Fang Xingjian não pôde deixar de cair em um momento de torpor, especialmente ao ver que alguém poderia atingir o nível de ser capaz de cortar a luz e as ondulações da espada éter. Isso não significaria que até mesmo as ondas eletromagnéticas poderiam ser cortadas. Se fosse esse o caso, para ser capaz de cortar luz, raios infravermelhos, raios ultravioleta e outros tipos de ondas, até partículas de éter, então não importa quão forte fosse o campo de força reduzido, ele seria capaz de cortá-los com um ataque. Ele seria capaz de cortar todos os tipos de ataques de ondas, incluindo alta temperatura, baixa temperatura, ondas elétricas e gravitacionais. Não seria este um ataque que poderia contrariar todos os ataques? Que tipo de nível seria esse? Era uma pena que ele ainda só fosse capaz de cortar as armas divinas do Império. Ele precisaria continuar cultivando ainda mais técnicas de espada para alcançar um nível ainda mais alto. No entanto, que nível ele precisaria alcançar em seu cultivo de artes da espada para poder cortar algo de um nível maior? Não houve nenhuma informação informada sobre isso. Fang Xingjian só poderia ser deixado para procurar a resposta por si mesmo. A técnica da espada de luz radiante, tendo atingido o nível máximo de 20, agora tinha outro efeito especial, que era poder refratar a luz do sol e o luar, aumentando a intensidade da luz. A técnica da espada de luz radiante já era como uma granada de flash para começar, mas agora, ela poderia aumentar ainda mais sua intensidade de luz através da luz do sol e da lua. Quão brilhante seria isso? Fang Xingjian continuou a pensar sobre isso. Agora, ele estava cego, e se ele estivesse envolvido em uma batalha, ele precisaria usar a técnica da espada de luz radiante primeiro, antes de carregar, usando sua espada suprema do vento nevoeiro e arma de refulgência de alta frequência para romper as defesas do oponente e, finalmente, matando-os com sua Etersun Horriples. Combinando a técnica da espada de luz radiante, a espada de névoa suprema, a arma de refulgência de alta frequência e as ondulações da espada de éter juntos, criaria uma tremenda proeza de dano. Portanto, com todos os preparativos concluídos, naquela noite, Fang Xingjian trouxe seu uivo da demônio e raposa prateada e se dirigiu lentamente em direção ao clã Trezia. Ao mesmo tempo, em uma sala secreta do clã Trezia, o chefe do clã Trezia, de cabelos brancos, estava sentado em uma cadeira, sua expressão tão sombria quanto o carvão preto. Ao lado dela estava um Kaunites pálido, deitado em uma cama, coberto de feridas. Ele ainda estava coberto de bandagens enquanto olhava para cima, seus olhos cheios de perplexidade e terror. Nesse momento, um servo entrou e disse ao chefe do clã Trezia, dizendo: Senhor, a pessoa que enviamos para vigiar ainda não o encontrou. Fang Xingjian realmente desapareceu. Ele não está na academia.
O chefe do clã Trazia Clã estava preocupado que Fang Xingjian estivesse de volta para buscar vingança e, portanto, enviou alguém para manter Fang Xingjian sob vigilância. Não está na academia. Se ele não está na academia, então onde ele poderia estar? O chefe do clã franziu a testa, suas emoções ligeiramente flutuando. No entanto, ele também notou isso e o manteve sob controle. Ele falou friamente: ele é apenas um cego. Eu não acredito que haja qualquer lugar que ele possa se esconder. Mande todo o nosso povo e procure por ele. Mesmo que você tenha que entregar toda a Kirst City, você tem que encontrá-lo. Ouvindo o nome de Fang Xingjian, Kaunites, que estava na cama, de repente estremeceu e gritou: Fang Xingjian. E ele? Ele está vindo para me matar? Como o Kaunites de hoje pode ser comparado ao seu valente de 2 meses atrás? 2 meses atrás, ele ainda tinha um grande talento, com suas artes de espada mais altas do que outras pessoas de sua idade. Ele até assinou a nota do diabo do primeiro príncipe e ganhou o dragão e a linhagem humana. Ele também agarrou as chamas divinas do núcleo da terra, que, com apenas uma ponta de seus dedos, enviaria todos os cavaleiros da primeira transição para o esconderijo. Talento, poder e experiência lhe trouxeram uma confiança ilimitada. No entanto, seu talento era inútil agora. Depois que todos os tendões de seus braços e pernas foram quebrados e seus atributos caíram para menos de 10 pontos, era inevitável que o medo surgisse nele. Era exatamente como uma pessoa com $1 bilhão gradualmente se tornava arrogante e jogava seu peso por aí. Se a pessoa falir, não poderá ficar orgulhosa por muito tempo. Quando Kaunites perdeu tudo, depois de um mês torturante, ficou apenas com dor, vingança, desespero e o terror sem fim que sentia pela morte. Fang Xingjian, aquele maldito deus Fang Xingjian. Ele era como um paciente raivoso e comum, jogando os travesseiros e o cobertor na cama. Seu rosto estava cheio de fúria e terror quando ele disse ao chefe do clã Trazia Clã: Pai, você deve detê-lo. Essa fera pode fazer qualquer coisa. Onde está Jackson? Onde está o Lorde da cidade de Kirst? Eles não garantiram que Fang Xingjian não virá e me matará. Mentirosos. Eles são todos mentirosos. O suficiente. O chefe do clã de Trazia Clã não pôde deixar de olhar para Kaunites e dizer: cala a boca. Olhe para você agora. Fang Xingjian acabou de desaparecer. Isso não significa que ele está vindo para matar você. Além disso, mesmo que ele venha matar você, comigo protegendo você, do que você tem medo? Ah, você está pensando em mim como um fardo agora. É porque eu me tornei um aleijado. Então, aos seus olhos agora, sou apenas um robô para carregar a linhagem familiar. Ah, todos vocês estão olhando para mim agora. Todos vocês me decepcionaram. Todos vocês vão se arrepender disso. Todos vocês vão se arrepender disso. Olhando para o estado maníaco de Kaunites, uma pitada de dor e vingança passou pelos olhos do chefe do clã. Kaunites era um filho que ele teve na velhice, e era seu único filho. Ele tinha adorado este filho e tinha depositado nele muitas esperanças. Vendo o estado de Kaunites agora, como ele poderia não estar triste? Como ele poderia não sentir mágoa? Ele odiava Fang Xingjian por agitar Kaunites uma e outra vez. Ele odiava o primeiro príncipe por queimar a ponte depois de atravessá-la, cuidando apenas de si mesmo. Ele odiava Oliver por torturar Kaunites quando ele foi preso, fazendo com que ele se tornasse um aleijado total. Ele não suportava ver seu filho naquele estado. Ele saiu e ficou do lado de fora da porta, esperando por notícias. Depois de sair da sala, sabendo do desaparecimento de Fang Xingjian, ele chamou todos os 7 cavaleiros do clã, incluindo Xiao e Zoyong que ainda estavam aprendendo na academia. Olhando para os 7 cavaleiros diante dele, ele se sentiu mais à vontade. Embora Fang Xingjian possa não necessariamente vir, mas é melhor do que não estar preparado. Kaunites é a última esperança para estender a linhagem do nosso clã. Não podemos deixar nada dar errado. 1 hora se passou. 3 horas se passaram. 6 horas se passaram. Fang Xingjian era como um fio de fumaça, desaparecendo sem um único traço. Não importa quanto esforço o clã Trazia gastou para investigar e procurar, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Fang Xingjian. Era como se ele tivesse desaparecido completamente. Todos vocês são um bando de vagabundos inúteis. De que serve você quando não consegue encontrar nenhum mero cego?
A cabeça do clã Trezia pensou friamente: não, isso não vai funcionar. Isso não pode continuar. Embora ele seja cego, isso significa apenas que sua proeza de batalha frontal foi enfraquecida. Ele pode não ser capaz de passar na seleção regional, e pode ser difícil para ele lançar ataques à distância, mas ele ainda tem sua velocidade. Se ele entrar furtivamente na mansão e lançar um ataque furtivo contra nós com sua velocidade incomparável, talvez nem eu consiga afastá-lo. E daí se eu o matasse? Nossa condição para o segundo princípio era que não há necessidade de lutarmos até a morte amarga com uma pessoa como ele. O chefe do clã Trezia disse rapidamente: rápido, vá procurar o Lorde da cidade de Kist e o diretor Jackson. Conte a eles sobre isso e faça com que capturem Fang Xingjian o mais rápido possível. Diga a eles que eles precisam cumprir a promessa acordada anteriormente. Depois de dar as instruções, ele olhou para os 7 cavaleiros e a armadura que eles estavam vestindo. Ele se sentia mais à vontade agora. Ele já está cego e ainda não alcançou a percepção do céu. Como ele poderia vencer contra todos nós 8 que somos cavaleiros? Não há como ele nos atacar pela frente. Pensando nisso, o chefe do clã balançou a cabeça. Em comparação, precisamos ser mais cuidadosos com o assassinato dele. De agora em diante, não podemos deixar ninguém chegar perto de Kaunitz. Só precisamos esperar que Jackson e os outros capturem Fang Xingjian. Mas, de repente, vários sons vieram do pátio, incluindo o grito de uma pessoa, o som de uma arma caindo, pessoas caindo e prédios desabando. Todos os sons soaram praticamente ao mesmo tempo, provando quão rápido era a velocidade de ataque da pessoa. A cabeça do clã Trezia engoliu em seco. Ele só sentiu que o som estava se aproximando. Estava a algumas centenas de metros de distância antes, mas agora já estava a apenas dezenas de metros de distância. Depois de tentar se concentrar nele, ele percebeu que tudo tinha ficado quieto e nada podia ser ouvido. O pátio do clã Trezia ficou completamente silencioso, como se todos tivessem perdido a capacidade de falar em pouco mais de 10 respirações. Este era Fang Xingjian atacando abertamente pela frente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 190. Dentro de uns segundos os passos de Fang Xingjian pousaram levemente na laje de pedra antes da entrada. Uma sugestão de brisa o seguiu, abrangendo a área de 100 metros ao seu redor. Mesmo sendo cego, ele podia sentir claramente qualquer situação dentro de um raio de 100 metros. A cena reconstruída em seu cérebro lhe permitiu ver claramente. Centenas a mil aprendizes caíram no chão atrás dele. Alguns deles estavam gemendo, alguns estavam soltando gritos terríveis, enquanto alguns simplesmente caíram inconscientes. Todos eles foram derrotados em meio minuto, cada um deles por um único movimento. Eles nem podiam ver claramente como foram derrotados. Fang Xingjian podia sentir que havia 8 poderosos cavaleiros esperando por ele atrás da porta. Cada um desses 8 cavaleiros tinha um coração tão poderoso quanto um motor elétrico, seu sangue fluindo por seus corpos como um rio jorrando, trazendo grande poder e velocidade. Fang Xingjian podia ouvir seus batimentos cardíacos e respiração. O vento passou por seus corpos, permitindo que ele sentisse com precisão a localização de cada um deles. Ele podia até sentir a forma do corpo deles, e até mesmo as armas presas em suas cinturas, costas ou em suas mãos. Se ele se envolvesse em batalha com todos os 8, uma vez que eles começassem a se mover em alta velocidade, ou mesmo acelerassem para transcender a velocidade do som, isso significaria problemas para Fang Xingjian. Portanto, ele não planejava dar a eles a chance de falar ou atacar. No momento seguinte, ele ativou a negação de fronteiras. Fang Xingjian agora tinha um limite de velocidade 10 vezes maior que a velocidade supersônica. Quão aterrorizante era essa velocidade? Se ele corresse a toda velocidade, seria capaz de correr cerca de 3 a 4 quilômetros em apenas um segundo. Um segundo foi suficiente para ele correr em torno de um campo de 400 metros mais de 8 vezes. Com 10 segundos, ele poderia alcançar o portão oeste de Kirst City pelo portão leste. Com 100 segundos, ele teria tempo suficiente para correr de Xangai até Nanjing. O que essa velocidade assustadora representava? Mesmo a maioria dos cavaleiros otorgados abaixo do nível 25 não seriam capazes de atingir essa velocidade. Portanto, neste único segundo, ele teria tempo suficiente para derrotar todos os 8 cavaleiros. Fang Xingjian,
Tendo uma velocidade 10 vezes maior que a velocidade supersônica, apenas sentiu que o tempo ao seu redor havia diminuído. O ar ficou denso como cola. Com um movimento suave de sua mão, ele empurrou a porta à sua frente e sentiu a resistência crescente. Ao mesmo tempo, uma onda de calor veio de suas mãos. Era o calor formado pela abrasão contra o ar, fazendo com que sua palma ficasse completamente vermelha. Depois de pousar a palma da mão suavemente na porta, a porta inteira de repente voou e, como um filme em câmera lenta, foi lentamente arremessada centímetro por centímetro no pátio. Com um passo, Fang Xingjian entrou no pátio. Todos os 8 cavaleiros permaneceram imóveis, sem uma única mudança em suas expressões. Todo o espaço estava completamente silencioso. Foi porque não houve tempo suficiente para o som se espalhar. Com o atrito formado pela abrasão em alta velocidade com o ar, ele sentiu seu corpo aquecer continuamente. O ar nos arredores foi aquecido muito rapidamente. Fang Xingjian sentiu como se tivesse caminhado vagarosamente até um cavaleiro de meia-idade e desferido um leve soco no estômago do cara. O cavaleiro de meia-idade que de repente foi atingido foi arremessado pelos ares e gradualmente bateu nas paredes, movendo-se 1 centímetro de cada vez. Ainda não havia nenhuma mudança em sua expressão, com ela ainda sendo a mesma de um segundo atrás. Fang Xingjian então apareceu diante de Xiao Yi e deu um chute em seu queixo. Os dentes, sangue e saliva deste último ficaram no ar, caindo em direção ao chão a passo de caracol. Ele também parecia estar em câmera lenta quando foi enviado voando. Fang Xingjian então passou para o próximo cavaleiro. Todos os 8 cavaleiros, incluindo o chefe do clã Trezia Clã, foram enviados voando em câmera lenta por Fang Xingjian sozinho. No momento seguinte, a negação de fronteiras foi desativada. Apenas um segundo se passou. Bum 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 bum. Bang 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 bang. Assim como o tempo parecia ter recuperado seu fluxo natural, o som das explosões da série de ações de Fang Xingjian em 10 vezes aquela velocidade supersônica soou, lembrando uma centena de explosões simultaneamente explodindo no pátio. Fortes vendavais, correntes de ar e neblina branca espalhavam-se loucamente. Todos os 8 cavaleiros soltaram gritos terríveis enquanto batiam contra as paredes, como se fossem 8 escavadeiras, quebrando as paredes ao redor antes de cair em uma pilha de escombros. A cabeça do clã Trezia lutou para ficar de pé enquanto ele tremia, olhando na direção de Fang Xingjian. A névoa branca envolveu Fang Xingjian, disparando como se fosse vapor. Foi causado pela abrasão com o ar a 10 vezes a velocidade supersônica, fazendo com que o corpo de Fang Xingjian fosse aquecido continuamente, como um meteorito perfurando a atmosfera. Ele saiu da névoa branca, um leve brilho vermelho por todo o corpo e exalando uma tremenda quantidade de transpiração e vapor branco da superfície de sua pele. Havia até tênues vestígios de queimaduras. Como esperado, mover-se em alta velocidade exige cada vez mais a tenacidade do corpo. Agora, mesmo com a negação de limites removendo as limitações impostas aos outros atributos, apenas a alta temperatura da abrasão do ar é suficiente para me fritar se eu me mover constantemente a uma velocidade tão alta. Os cavaleiros também eram humanos. Enquanto não tivesse passado pela segunda transição e não tivesse entrado no nível divino, seus corpos ainda seriam mera carne e sangue, e seria inevitável que eles tivessem limitações. Ao mesmo tempo, no quarto de Caunites, Caunites gritava, inquieto, pai, você está aí? O que está acontecendo? Por que há explosões? Fang Xingjian está aqui? Sua voz estava cheia de impotência e medo, como se ele fosse um cachorrinho uivando sozinho na noite. Ouvindo a voz de seu filho, a cabeça do clã de Trezia Clã virou-se para olhar na direção de Fang Xingjian. Ele olhou para Fang Xingjian que parecia estar queimando. Ele olhou para a bagunça na área, para o lugar que parecia como se um avião bombardeiro tivesse passado. Ele cerrou os dentes e perguntou, Fang Xingjian, você deve ser tão implacável. Caunites já é um aleijado, por que você precisa dificultar as coisas para ele? Porque eu mato uma pessoa não está relacionado ao fato de ela ser ou não aleijada. É só porque eu quero matá-lo. Fang Xingjian inclinou a cabeça e olhou para o quarto de Caunites enquanto uma forte intenção de matar jorrava e se refletia em seu rosto. O chefe do clã Trezia Clã gritou, Fang Xingjian, se você matasse Caunites, estaria cortando a linhagem de nosso clã Trezia. Se você quer matar, então pode matar todo o nosso clã.
Mate todos os 3.000 membros e servos do nosso clã. Porque Fang Xingjian prestaria atenção a ele. Com uma vontade de aço, uma vez que ele decidisse matar alguém, mesmo que houvesse hordas de cavalaria e tropas, mesmo que o mundo virasse de cabeça para baixo, mesmo que houvesse rios de sangue transbordando, eles não seriam capazes de mudar minimamente sua decisão. Olhando para como ele estava se movendo em direção à sala, o chefe do clã gritou: Fang Xingjian, se você matar Caunites, meu irmão mais novo definitivamente não ficará sob as asas do segundo príncipe. O primeiro príncipe ganhará ainda mais poder. Você não se sentiria culpado por todas as pessoas do mundo serem forçadas a sofrer por causa disso no futuro. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Porque dentro de 4 anos, eu definitivamente matarei o primeiro príncipe. Se você não deseja que seu irmão mais novo seja morto por mim também, então é melhor aconselhá-lo a não se juntar ao primeiro príncipe. Caso contrário, se eu matar no futuro, não dou a mínima para saber se a pessoa tem ou não dificuldades não ditas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 191 Sequestro. Assim que Fang Xingjian estava falando e caminhando em direção ao quarto de Caunites, o diretor Jackson finalmente não conseguiu mais se conter e apareceu na entrada principal. Xingjian, chega. Você realmente quer explodir o assunto até que ele chegue a um ponto sem retorno. A expressão de Jackson estava calma enquanto ele olhava para tudo o que havia acontecido, secretamente se sentindo surpreso com a velocidade do progresso de Fang Xingjian. Mesmo eu não consegui ver claramente a série de ataques naquele único segundo a olho nu. Agora, se Fang Xingjian não entrar no meu campo de força reduzido, provavelmente não serei capaz de ver seus movimentos claramente. 10 vezes a velocidade supersônica era tão rápida que não podia mais ser vista a olho nu. Nem mesmo Jackson, no segundo nível de transição 26, conseguiu romper tais restrições físicas. No entanto, se estivesse dentro de seu campo de força reduzido, as ações de Fang Xingjian pareceriam muito claras para ele. Foi porque não importa o quão rápido Fang Xingjian fosse, ele não seria capaz de competir com a velocidade na qual ondas como as partículas de éter transmitem. Eles transmitem a uma velocidade da luz como as ondas eletromagnéticas. Além disso, o segundo trabalho de transição do diretor Jackson, o punho tirano dos seus Azuri, tinha um campo de força reduzido chegando a 300 metros. Isso significava que ele podia ver tudo claramente, desde que estivesse dentro do alcance de 300 metros. Portanto, no momento em que ele entrou pela porta, ele já havia compreendido a situação em um raio de 300 metros. Então, com uma mudança em sua expressão, ele saiu correndo, em direção ao quarto de Caunites, acompanhado por um longo assobio e uma onda de impacto. Caunites já estava longe de ser encontrado. Tudo o que restou foi um grande buraco no meio da sala. Caunites, que estava em um estado frágil, obviamente havia sido sequestrado. O chefe do clã do Trezia Clã também entrou em pânico quando viu como o diretor Jackson reagiu. Ele tropeçou atrás dele e ficou surpreso com a cena na sala. O que está acontecendo? Onde está Caunites? Vocês realmente acharam que durante esse período do meu desaparecimento, eu não tinha feito nada? Fang Xingjian viu que os dois se viraram simultaneamente em sua direção. Com um passo, ele saltou e ficou mais de 300 metros de distância deles, deixando o campo de força reduzido de Jackson. Com as pálpebras caídas, ele segurou o uivo da demônio, como se fosse um dançarino na escuridão, dando às pessoas a sensação de que ele desapareceria diante de seus olhos a qualquer momento. Jackson sabia que essa era a velocidade de Fang Xingjian. Sua velocidade atingiu limites extremos e sua vontade se moveu antes mesmo de seu corpo. Assim, isso deu aos outros a sensação de que ele estava se movendo, mas imóvel, como se fosse desaparecer a qualquer momento. No entanto, neste momento, não era com isso que ele estava preocupado. Ele estava mais preocupado com o que Fang Xingjian tinha acabado de dizer. Isso significava que o grande buraco no quarto de Caunites havia sido cavado por Fang Xingjian. Descobriu-se que Fang Xingjian sabia que Jackson e os outros estariam protegendo Caunites. Se eles fossem protegê-lo abertamente, ele simplesmente apareceria da passagem subterrânea, liberando centenas de ondulações da espada éter de uma só vez, usando as ondulações da espada éter, que eram 10 vezes maiores que a velocidade supersônica, para transformar Caunites em mingau.
Se ele fizesse isso, naturalmente estaria indo contra o segundo príncipe e sua facção e precisaria fugir com todas as suas forças. Mas se fosse outra situação e os cavaleiros outorgados, por conta de seu status, não ficassem ao lado de Caunites para protegê-lo, ele sairia para atrair a atenção de todos enquanto deixava Robert e Antony entrarem na sala para sequestrar Caunites. Sem matar Caunites na frente de todos, mesmo que ele soubesse que as chances estavam contra Caunites, as contradições que eles têm entre eles não explodiriam imediatamente. Para Fang Xingjian, este era o melhor cenário possível. Caso contrário, se ele matasse Caunites antes de todos, ele incorreria na ira dos poucos cavaleiros outorgados. Embora Fang Xingjian fosse muito cruel, ele não era tolo. Se lhe faltasse sabedoria e tato, não sendo capaz de diferenciar entre tolice e coragem, como poderia ter completado a primeira transição, sentido as partículas de éter e cultivado até 100 conjuntos de técnicas de espada? Embora Jackson não tenha conseguido adivinhar a trama de Fang Xingjian imediatamente, ele podia adivinhar vagamente o que havia acontecido. Olhando para o buraco, ele disse, ser capaz de cavar um buraco tão grande sem ser notado em apenas algumas horas. Xingjian, parece que suas artes de espada foram levadas a um nível mais alto novamente. Fang Xingjian não disse nada. Com o uivo de arma divina de nível 9 em sua mão e o aprimoramento da intenção da espada incomparável, ele estava em um nível em que poderia cortar as armas divinas do Império. Para ele, cortar o chão e criar silenciosamente uma passagem era simples demais. No entanto, Jackson continuou, mas mesmo assim, a passagem que você cavou não poderia ser longa. Com minha velocidade, se eu saísse correndo, ainda não deveria ser capaz de encontrar Caunites. Fang Xingjian sorriu. Se o diretor sair, então eu vou fazer uma matança e matar todos os 8 cavaleiros do clã Trezia. Os olhos de Jackson de repente se estreitaram, como se ele quisesse saber se Fang Xingjian estava falando a verdade ou não. Ao mesmo tempo, seus pensamentos começaram a circular. Se o que Fang Xingjian disse fosse verdade, então a morte de 8 cavaleiros seria realmente um duro golpe. Desde quando tantos cavaleiros morreram durante um período sem guerra? Não apenas o vice-comandante Adri se juntaria ao primeiro príncipe, até mesmo o rei indicaria sua insatisfação com a situação e poderia até duvidar da capacidade de liderança do governador e do segundo príncipe. Além disso, se eles estivessem apenas considerando o desaparecimento de Caunites, então o desaparecimento de um plebeu que era um ex-cavaleiro seria muito mais fácil de lidar do que a morte de 8 cavaleiros. No entanto, o problema era se Fang Xingjian se atrevia ou não a fazer isso. É claro que, além dessas duas soluções, ainda havia outra solução. O corpo de Jackson tremeu levemente. No momento seguinte, ocorreu uma explosão de ar, e ondulações que podiam ser vistas a olho nu foram enviadas ao redor de seu corpo para os arredores. Então eu vou subjugá-lo antes de procurar Caunites. No instante seguinte, um grande estrondo soou. Ninguém tinha visto quando Jackson correu para mais de 100 metros de distância. Eles só tinham visto Fang Xingjian de repente sendo enviado voando, e com um som PFFT, Fang Xingjian cuspiu um grande bocado de sangue. Mas no 0,1 segundo que levou para lançar um punho, Fang Xingjian teve tempo de reação suficiente. Negação de fronteiras ativada. Técnica da espada de luz radiante. Abaixo de 10 vezes a velocidade supersônica, o uivo da demônio de Fang Xingjian cortou o ar, espalhando rajadas de som que eram poderosas o suficiente para enlouquecer. A técnica da espada de luz radiante foi ativada simultaneamente. Sob a proeza total da técnica da espada de luz radiante de nível 20, Fang Xingjian se tornou um humano de luz, com luz branca saindo dele preenchendo todo o céu. Isso o fez parecer um pequeno sol que havia caído sobre a terra. Quase metade das pessoas em Kirst podia ver a luz branca subindo no céu, fazendo com que todo o clã Trezia aparecesse como se o dia tivesse descido na escuridão. A súbita explosão de luz branca fez com que a cabeça do clã Trezia e os outros poucos cavaleiros que estavam olhando para Fang Xingjian soltassem um uivo, cobrindo os olhos enquanto recuavam. Eles estavam temporariamente cegos. Embora o diretor Jackson estivesse no segundo nível de transição 26, ele ainda era incapaz de superar as limitações do corpo humano. Ele não pôde deixar de fechar os olhos, lágrimas escorrendo dos cantos dos olhos. No entanto,
Mesmo sem seus olhos nus, ele ainda podia sentir tudo o que estava dentro de um raio de 300 metros através da percepção do céu. Claro, isso incluiu a luz também. Ele correu em direção à bola de luz a 300 metros de distância, apenas para descobrir que, embora Fang Xingjian não pudesse vê-lo, ele já havia escapado no momento em que ativou a técnica da espada de luz radiante. Sob a situação em que Fang Xingjian estava mantendo 10 vezes a velocidade supersônica com sua negação de limites, por um tempo, não havia como Jackson alcançá-lo e mantê-lo dentro de um raio de 300 metros. Ele até permitiu que Fang Xingjian aumentasse lentamente a distância entre eles. Em pouco mais de 10 segundos, os dois, um perseguindo e outro fugindo, o ambiente mudando constantemente e muito rapidamente, chegaram ao deserto a cerca de 50 quilômetros de distância. No caminho, inúmeras pessoas ficaram temporariamente cegas pela luz branca penetrante, e muitas pessoas ouviram o som produzido pelo uivo da demônio e entraram em fúria, se acalmando apenas depois de mais de 10 minutos. Finalmente, depois de persegui-lo por cerca de 50 quilômetros e ver que Fang Xingjian estava se afastando cada vez mais, Jackson deu um soco. No entanto, como Fang Xingjian estava longe de seu raio de 300 metros, não havia como seu soco entrar em contato direto com ele. Em meio a tremenda explosão de ar, Fang Xingjian foi enviado voando mais uma vez. Ao mesmo tempo, ele emprestou a força explosiva desse ataque para acelerar e se lançar nas florestas. Assim que ele entrou na floresta, a luz branca se extinguiu, deixando completamente o radar de Jackson. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 192. Ponto de viragem e partida. A luz absoluta traz escuridão absoluta. Diante da técnica da espada de luz radiante de nível 20 de Fang Xingjian, mesmo Jackson não conseguia manter os olhos abertos. Sua visão foi perturbada pela técnica da espada de luz radiante enquanto seus ouvidos estavam recebendo o ataque do uivo da demônio. Tanto sua visão quanto sua audição não conseguia mais segurar Fang Xingjian. Ele só podia sentir e lutar com sua percepção do céu, mas não estava acostumado a fazê-lo. A diferença entre isso e o fato de que Fang Xingjian estava acostumado a viver e lutar na escuridão deu a Fang Xingjian alguns segundos para escapar e fugir a dezenas de quilômetros de distância. Mesmo com isso, a batalha ainda não havia terminado. No entanto, Jackson parou e silenciosamente olhou na direção em que Fang Xingjian desapareceu. Ele olhou para as mãos, suspirou e disse: "Meu velho amigo, com isso, você não vai me culpar quando voltar, certo?" Nas sombras, Fang Xingjian cuspiu abruptamente um bocado de sangue. Mesmo que Jackson não tivesse usado todo o seu poder, um ataque que meramente o atropelou ainda o fez sofrer ferimentos internos. No entanto, com cura interna, treinamento interno e o físico elementar e berserkness, seus ferimentos foram curando lentamente. Ele parou por um breve momento. Mesmo que ele não tenha se curado completamente, isso não afetou seus movimentos. Então, ele se dirigiu para o local combinado. Como uma brisa fresca roçando o céu noturno, Fang Xingjian rapidamente atravessou os becos em que este chegou a um esgoto subterrâneo. Esta era uma ideia que ele tinha pensado depois de se deparar com o mercado negro. Nos esgotos subterrâneos escuros como Breu, Robert e Anthony esperavam ansiosamente. Ao lado deles estava Kaunites que tinha sido amarrado como um bolinho. O rosto de Kaunites estava extremamente pálido, seu rosto cheio de terror. Seu medo da morte era como uma palma formando um torno ao redor de seu coração, fazendo com que seu semblante ficasse cada vez mais sombrio. Quando ele viu Fang Xingjian, ele começou a lutar furiosamente. A carne em suas bochechas tremia incessantemente como se ele tivesse visto os fantasmas e monstros das lendas. Fang Xingjian não prestou muita atenção a Kaunitz. Ele podia sentir por seus sentidos e ao ouvir que tanto Robert quanto Anthony estavam extremamente ansiosos e até um pouco assustados. Obviamente, as coisas que eles fizeram hoje os fizeram sentir medo e desconforto em relação ao futuro. Fang Xingjian sabia que se não fizesse nada, traria problemas para os dois. Ele sentiu a situação de Kaunitz e, ao mesmo tempo, um sentimento de desejo de repente jorrou de seu coração. Era um tipo de pressão que havia sido secretamente suprimida em seu coração e também era um obstáculo espiritual, uma sombra que havia sido lançada em sua consciência. Fang Xingjian de repente sentiu que se ele removesse essa camada de estresse, sua alma se sentiria ainda mais livre.
E hoje foi uma grande oportunidade. Ele abriu um leve sorriso e disse: Kaunitis, você sabe por que você perdeu? Kaunitis continuou lutando, soltando gritos abafados. No entanto, porque sua boca estava selada, ele não podia dizer uma palavra. Fang Xingjian era indiferente a isso. De repente, ele recuou um passo e começou a exibir um conjunto de técnicas de espada. Era a descida da luz sagrada do clã Trizia. Depois que ele terminou de exibir esse conjunto de técnicas de espada, ele continuou com a técnica da espada de oração da lua prateada, depois outra e depois outra. Depois de demonstrar todas as técnicas de espada do clã Trizia, Fang Xingjian continuou a exibir mais de 30 conjuntos de técnicas de espada de várias seitas. Sua velocidade era muito rápida, e quando ele demonstrava cada conjunto de técnicas de espada, ele mostrava apenas os poucos movimentos que eram essenciais. No início, Kaunitis ainda continuava lutando, sem prestar atenção à exibição de artes de espada de Fang Xingjian. Mas, pouco a pouco, seus olhos se arregalaram, como se tivesse acabado de ver o sol nascer do oeste. Olhando para Fang Xingjian, os olhos de Kaunitis estavam cheios de descrença. Embora Robert e Anthony não praticassem a espada, com o passar do tempo, eles também entenderam o que Fang Xingjian acabara de fazer. Pensar que só ele realmente aprendeu mais de 30 conjuntos de técnicas de espada? Como isso poderia ser possível? Olhando para o quão surpresos os três estavam, Fang Xingjian disse calmamente: Você entende agora, Kaunitis? Há apenas uma razão para o seu fracasso. Você procurou o oponente errado. Meu talento nas artes da espada é o melhor do mundo. Eu não apenas dominei as técnicas de espada do seu clã Trizia. Olhar, e dominá-lo com apenas uma tentativa. Não apenas você sozinho, dentro de 1 ou 2 anos, eu vou superar completamente o primeiro príncipe. Vou cortar a cabeça dele e mandá-lo para acompanhá-lo. Enquanto Fang Xingjian estava dizendo isso, Kaunitis caiu em completo desespero. Seus olhos refletiam sua relutância em aceitar isso, bem como as emoções de desespero e arrependimento. Por quê? Porque existe uma pessoa como Fang Xingjian neste mundo. Porque existe alguém como você neste mundo. Fang Xingjian naturalmente não tinha interesse em ouvir a narração no coração de Kaunitis nem intenção de tirar o pano que cobria sua boca para ouvir seu discurso prolixo. Ele simplesmente enfiou a espada no coração de Kaunitis, perfurando seu corpo. Ele então sentiu Anthony e Robert, notando que seus batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo diminuíram. Os dois não estavam tão assustados e ansiosos como antes, mas estavam olhando para Fang Xingjian com uma leve agitação e perguntaram: Xingjian, o que você disse antes era verdade. Seu talento é realmente tão incrível. Mas, como isso poderia ser possível? Nunca houve alguém assim antes. Agora sim. Fang Xingjian respondeu. Mais tarde, quando vocês dois voltarem, apenas finja que nada aconteceu. Depois de revelar parte de seu talento, Fang Xingjian acalmou Anthony e Robert, dizendo: Tudo bem, tenho que sair agora. Depois de compartilhar seu talento e matar Kaunitis com um ataque de espada, Fang Xingjian só sentiu uma sensação de relaxamento em seu peito. Um deles era um segredo que ele guardava para si mesmo há muito tempo e, depois de dizê-lo, dispensou a sombra que cercava seu coração há muito tempo. A outra era que Kaunitis, a pessoa que o importunava por quase um ano, com os dois se machucando e se atacando, finalmente morreu por suas mãos. Um relaxamento e paz encheram seu coração. Ele podia sentir que seu método de cultivo mental estava começando a alcançar um avanço. Exalando um grande bocado de ar fétido, era como se ele tivesse exalado todos os problemas em seu coração. Método de cultivo mental, domínio da espada universal lunisolar alcançou um avanço, subindo de nível 3 para 4. As ondulações da espada de éter também aumentaram de 1,5 vezes sua força para 2 vezes sua força. Além disso, com o avanço de seu método de cultivo mental, era como se houvesse muitas coisas no ar surgindo em direção a ele, como se fossem jorrar em seu cérebro a qualquer momento. Através de suas muitas sessões de troca de informações e pensamentos sobre a percepção do céu com Kaunitis, através da experiência com os ossos parietais do cavaleiro conferido de nível 25, expondo seus segredos para se sentir física e mentalmente em paz, matando Kaunitis para tirar uma carga de sua mente. Com seu talento e determinação incomparáveis,
Fang Xingjian finalmente conseguiu uma inspiração para a percepção do céu. Ele podia sentir que, contanto que polisse cuidadosamente sua alma, ele seria capaz de realmente entrar no reino da percepção do céu e dar um passo para superar os pensamentos mundanos e alcançar a santidade. Sua voz pareceu ficar nebulosa, gradualmente entrando nos ouvidos de Anthony e Robert. As coisas em Kirst chegaram a uma conclusão. Eu alcancei o verdadeiro ponto de virada de alcançar a percepção do céu. Agora, devo deixar a multidão, deixar a sociedade e lentamente polir minha alma em absoluto silêncio. Voltarei antes da seleção regional. Até então, eu definitivamente terei alcançado a percepção do céu. Fique bem em Kirst, não faça coisas desnecessárias. Quanto às propinas para a aula, ajude-me com as providências para o reembolso. Nas duas últimas palavras, a voz de Fang Xingjian já era tão suave que era quase inaudível. Bem diante dos olhos de Anthony e Robert, a silhueta de Fang Xingjian lentamente se dispersou e acabou desaparecendo. A partida de Fang Xingjian foi como uma rocha afundando no oceano. Não havia mais notícias de Kirst, e todos estavam perdidos em seus próprios pensamentos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.